Fala pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui para a gente falar sobre a técnica secreta negra do Kankuro, não é a mais famosa e a mais marcante no universo de Naruto. Qualquer um conhece essa habilidade de marionete, afinal de contas foi a primeira apresentada no anime. E também a gente já falou, não é, sobre a técnica secreta branca que foi utilizada pela Shield, foi criada por Monzamu Shikamatsu. Inclusive tá aqui o card na descrição, se você não conferiu, dê uma passada lá para você não perder, ficar muito bom vídeo. E agora a gente vai falar sobre a técnica secreta negra que foi usada pelo Kankuro e foi criada pelo Sasori. Então, bora falar aqui, mas é claro, já peço que você dê esse likezão que ajuda demais o canal a crescer. Deixa o like aí, velho, cada like ajuda o canal a crescer e ir longe. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, trate de se inscrever, que para você não perder nenhum vídeo. Toda semana trago pelo menos um vídeo aqui de Naruto ou de qualquer anime que vocês queiram que eu traga aqui, não é? Pelo menos que eu tenha assistido, que eu tenha capacidade para falar. Então bora falar aqui sobre essa técnica, a técnica secreta negra, a mais famosa no universo de Naruto. Não deixe de compartilhar também, se você conhece alguém que gosta de Naruto ou qualquer outro anime, compartilhe esse vídeo com ele, vai que ele goste para entrar aqui no nosso canal. Então bora falar aqui. Bora lá. A técnica secreta negra foi criada por Sasori da Areia Vermelha, e embora sejam as primeiras criações dele, né, dá pra se perceber o que o Sasori queria alcançar criando essas marionetes. Realmente o Sasori era muito inteligente, no caso de ser um real psicopata, afinal, essas marionetes em matar conseguem realmente ter uma capacidade de matar incrivelmente alta, velho. Dá pra se perceber a brutalidade que essas marionetes matavam, e elas foram criadas justamente pelo Sasori, que foi um dos maiores inventores de marionete no universo de Naruto. Ele acabou desenvolvendo elas e ele tinha um objetivo. Embora o Sasori tenha aparecido só no Shippuden, dava para se perceber esses objetivos que o Sasori queria desenvolver a partir das primeiras marionetes que ele criou. Por exemplo, a Salamandra, a marionete que ele criou com única capacidade diferente das outras marionetes. De todas as marionetes são voltadas para ataque, essa marionete não. Essa marionete é voltada para a técnica de defesa, afinal de contas, essa marionete só defende e protege o seu marionetista. Ela também consegue proteger contra as grandes entulhos de grandes destruições que acabam caindo sobre ela. Realmente é uma marionete de defesa incrivelmente poderosa, porém, o Sasori ao desenvolver ela, ele tinha um objetivo muito mais alto do que realmente parar nessa marionete, e ele acabou desenvolvendo ao seu ápice, no caso, criando a marionete Hiruko, que tem quase a mesma capacidade, só que uma letalidade incrivelmente maior do que a Salamandra. Vê só como o Sasori tinha os objetivos dele criar, ele queria desenvolver uma marionete que superasse a desvantagem do marionetista de estar em campo aberto, meio que já que ele tem que focar todo o seu poder na marionete, e ele acaba meio que ficando desprotegido. O Sasori queria acabar com essa fraqueza que ele tinha, então ele desenvolveu ambas as marionetes, desenvolvendo uma, e ele também tinha a mentalidade de criar outra marionete com essa mesma capacidade, no caso, a marionete Hiruko. Vale se destacar também que o Sasori criou duas marionetes muito poderosas também nesse arsenal, como o Corvo, que é básico de qualquer marionete que tinha letalidade incrivelmente alta. Cada junta do Corvo consegue tirar uma arma oculta, e também a Salamandra, que consegue prender os inimigos. Note que o Sasori não precisa mais prender ou imobilizar o inimigo. O Sasori deixou isso de lado depois que ele capturou o terceiro Kazekage, porque obviamente ele só precisava matar, sem falar que o veneno dele se tornou incrivelmente mais poderoso. Realmente, quando ele utilizou o corpo de pessoas humanas como marionete, ele abandonou essas marionetes e deixou elas para trás. Ele renegou esse passado dele meio quando ele saiu da Aldeia da Areia, deixando elas para futuros portadores. No caso, seria o Kankuro. Essas marionetes foram guardadas com muito cuidado, afinal de contas, Kankuro pertence à família principal da família Kazekage, e obviamente, como se ele se especializou na técnica de marionetes, obviamente deveria ter uma marionete à altura para ele. No caso, as marionetes do antigo ninja lendário e renomado da Aldeia da Areia como marionetista, Sasori da Areia Vermelha com a técnica secreta negra. Kankuro foi o primeiro ninja mostrado com a técnica de marionete no exame Chunin. Realmente, de início, quando foi mostrado, a gente via se tornava meio curioso, aqueles panos enfaixados que rodeavam o Kankuro, e aí a gente descobriu que era uma marionete. E, cara, o ênfase no Corvo, quando ele aparece pela primeira vez, é realmente assustador. Você vê aquela marionete com apelona, a técnica de marionete é justamente a técnica secreta negra. Realmente é uma técnica extremamente poderosa e apelona, ainda mais quando a gente viu ele lutando contra o Shino. A gente descobriu que, embora o Shino tenha alcançado a fraqueza do Kankuro, não é derrotado o Kankuro, a gente percebe que houve empate técnico ali também, né, onde o Shino acabou meio
que sendo nocauteado pelo veneno do cancro, nós sabemos que o cancro realmente é muito apelão no campo de batalha, velho. Ele consegue realmente acabar matando vários inimigos em pouco tempo. E obviamente, né, embora sua participação marcante seja no Exame Chunin, nós também vamos destacar que a batalha dele contra o Sakon dá para se perceber a brutalidade que a técnica de marionetes possui. Quando o Sakon foi preso na Formiga Negra e ele foi morto pelo Corvo com a técnica Mulher de Ferro, dá para se perceber a brutalidade que essa técnica tem. A mais marcante, eu diria que é uma das técnicas mais marcantes do universo de Naruto, foi quando ele morreu, tipo uma técnica de mágico, onde ele acabou sendo preso e perfurado. Realmente é muito brutal essa técnica no campo de batalha. E cara, é a coisa mais marcante de todas as marionetes. Vamos convenhamos que nenhuma técnica de marionete supera essa técnica que o Kankuro superou, porque foi muito marcante a forma como o Sakon morreu, ainda mais os sangues correndo pelas brechas da marionete, muito brutal mesmo. E depois de um tempo, essas marionetes acabaram sendo esquecidas, né, depois do clássico. Apareceram de novo do Kankuro, utilizando elas para acabar derrotando o Sasori, porém elas acabaram sendo inibidas. Afinal de contas, o Sasori justamente só ficou lutando contra o Kankuro porque ele queria apreciar um usuário utilizando, né, as marionetes que ele mesmo desenvolveu. E obviamente, né, o Sasori sabia obviamente as fraquezas dessas marionetes, não teve nenhuma dificuldade em utilizá-las. Depois de um tempo, elas acabaram sendo esquecidas, já que o Kankuro tinha a marionete Sasori como a vedete da coleção dele, né, utilizava mais a marionete Sasori do que qualquer outra marionete, inclusive as 3 marionetes da técnica secreta negra. Essas 3 marionetes acabaram desaparecendo de um tempo até voltar em Boruto, quando o Kankuro mostrou um exército dessas marionetes que ele utilizou contra as marionetes do Toneri em Boruto. E obviamente, letalidade, essas marionetes conseguem ser extremamente letal, velho. Conseguem matar muito bem no campo de batalha, criadas pelo até então lendário Sasori da Areia Vermelha. Então vamos falar aqui sobre as técnicas dessas marionetes. Então vamos falar aqui uma delas separadamente, não é? Que no caso, com o conjunto da técnica secreta negra, são 3 marionetes: o Corvo, a Formiga Negra e a Salamandra. E é claro, né, vamos falar aqui sobre as técnicas que o Corvo possui, a marionete mais ofensiva entre o conjunto da técnica secreta negra. Abraço da marionete. Essa técnica foi apresentada, a primeira técnica de marionete apresentada no universo do Naruto. Afinal de contas, o Kankuro envolve os braços do Corvo no inimigo e o pressiona até quebrar todos os seus ossos. Realmente foi muito marcante essa habilidade no campo de batalha, quando ele utilizou no Exame Chunin. Realmente, velho, impressionante e macabro quando você o ênfase no rosto do Corvo e meio que ele acaba meio que, cara, quebrando todos os ossos mesmo, velho. É muito imperdoável a técnica que o Kankuro utiliza com essa técnica do Corvo, com a técnica secreta negra. Ataque da super arma, bomba de veneno. Ele utiliza essa técnica no Shino, que ele utiliza meio que 2 bombas de veneno com fumaça que pode acabar matando o inimigo. Ele utiliza através do corpo como uma explosão que meio que pode, qualquer um que nasce daquele veneno vai acabar com o seu corpo meio que se entorpecendo e meio que ficando neutralizado por um tempo suficiente para o Kankuro utilizar a marionete Corvo para acabar matando o inimigo no campo de batalha. Ele esperava fazer isso, e ainda que a marionete do Corvo não finalizasse o inimigo, ele acabaria morrendo devido ao veneno injetado nele. Realmente é muito letal esse ataque no campo de batalha, o que ele utilizou, acabou utilizando contra o Shino. Marionete preparada. A marionete preparada é uma técnica básica para qualquer marionete, principalmente a do Corvo, já que é a marionete mais ofensiva. E cada junta da marionete possui uma arma oculta, no caso, desde uma lança, uma faca, um arpão, sempre presas em uma parte específica, principalmente na cabeça ou nas juntas possui uma arma oculta, que no caso é utilizado pela própria marionete. Essa é a técnica arma preparada, que também possui no arsenal da técnica secreta negra, que possui mais especificamente o Corvo. Tiro mecânico. O tiro mecânico é presente na boca do Corvo, onde ele lança 3 kunais com dardos de veneno, que pode acabar matando o inimigo. Veneno necessário o suficiente para acabar matando o elefante, velho. Realmente, esses venenos que ele utiliza nos dardos é realmente muito letal no campo de batalha. Ele também pode lançar venenos com zenbolts da mão, obviamente banhados em veneno. Formiga Negra.
É uma marionete de captura, como disse o próprio Kankuro. Ela não é para ataque, ela é para capturar os inimigos. E obviamente quando ela captura, ela se une ao corvo e cria um ataque mortal, que no caso é a técnica da Mulher de Ferro. Ela é voltada para captura, velho, mas quando você vê a captura dela, realmente não é para torturar ou para deixar o inimigo vivo, não. Normalmente o Kankuro sempre captura para facilitar a morte dos seus inimigos, e é muito letal, extremamente letal no campo de batalha. Realmente quando o inimigo é capturado pela Formiga Negra, dificilmente ele sairá com vida dessa técnica. O próprio Sakon foi um exemplo vivo do que essa marionete consegue fazer no campo de batalha. Abraço. Essa é a técnica que ele possui como o corvo, só que diferente, ela possui lâminas nas juntas que consegue cortar e serrar o inimigo. Realmente é muito macabra essa técnica no campo de batalha, que foi o suficiente para acabar derrotando um dos membros do Sakon, do Goku velho. Realmente foi muito letal no campo de batalha para inibir esse inimigo, e consegue ser extremamente macabro no campo de batalha. Salamandra. A Salamandra é uma marionete de defesa, porém ela também consegue prender seus inimigos como a Formiga Negra. Ela consegue prender, foi necessária para prender o irmão do Sai, que estava explodindo, e ela meio que não teve a explosão, se explodindo junto com a marionete. Essa marionete foi muito importante, velho, para inibir aquelas explosões do Deidara, já que ela consegue passar por baixo da terra e meio que acabar surpreendendo e prendendo o inimigo. Vale se destacar também que essa marionete é muito resistente mesmo. Ela é tão resistente, mas tão resistente que consegue proteger seu marionetista com grandes pedras caindo sobre ela, e também ela é bastante resistente mesmo. Consegue viajar por grandes distâncias com seu manipulador dentro dessa marionete. E ela também é muito prática, velho, no campo de batalha. Consegue surpreender o inimigo através por baixo. E obviamente foi muito útil para que eles não acabassem morrendo com a explosão que o irmão do Sai acabou se explodindo devido à técnica do Deidara. Meio que essa marionete foi crucial no campo de batalha. Mas obviamente, como ela foi acabar sendo explodida, ela acabou sendo invalidada durante aquela batalha contra o Sasori. Mas foi muito importante durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Técnica secreta negra, maquinário do tiro único, Mulher de Ferro. Essa é a técnica mais letal que o Kankuro possui, a mais marcante, né, o show de marionetes, na qual ele prende seu inimigo na Formiga Negra e consegue lançar todas as lâminas que estão presentes no corvo nas juntas que estão na Formiga Negra, matando o inimigo. Realmente muito brutal quando ele utiliza essa técnica, porque você vê o sangue escorrendo pelas brechas, e também é muito marcante, velho. É a técnica mais marcante que todo mundo conhece, todo mundo que acompanha o universo Naruto conhece essa técnica mais marcante que o Kankuro apresentou com a técnica secreta negra. Ainda mais utilizou ela no Sakon, velho. Realmente muito letal no campo de batalha. Maquinário do tiro triplo. Essa é a técnica que ele utilizou contra o Sasori contra o Deidara, só que diferente do que ele usou no Sakon, ele utilizou duas marionetes para prender o Deidara e o Sasori e acabou utilizando elas. Vai se destacar também que ele utilizou a marionete Sasori para meio que prender o Deidara naquele momento. Essa é a duas marionetes ao invés de uma, conhecida como maquinária do tiro triplo. As curiosidades sobre a técnica secreta negra são: ela foi criada pelo Sasori, não é? Sasori desenvolveu essas técnicas, uma das primeiras das criações que o Sasori, o renomado Sasori da Areia Vermelha, criou, e obviamente foi passado pela família Kazekage, no caso o Kankuro, que pertence a esta família. A Temari mencionou que o Kankuro, quando conserta as marionetes, ele conversa com elas como se fossem pessoas. Realmente é um hábito do Kankuro fazer isso, velho. Ele conversa com essas marionetes que ele está montando como se fossem pessoas normais, como se estivesse refletindo sobre algo, conversando com elas. É muito engraçado isso, e ela disse que é um hábito que o Kankuro possui. E o hobby favorito do Kankuro é consertar marionetes, mas especificamente as marionetes da técnica secreta negra que ele possui. Ele passou várias partes do tempo aprimorando e aperfeiçoando essas marionetes que foi dadas por ele através do Sasori da Areia Vermelha. E a outra curiosidade é que essa daí foram as primeiras marionetes mostradas no universo de Naruto. Primeiramente o Corvo, depois a Formiga Negra e por fim a Salamandra. Foram as primeiras marionetes mostradas e também as mais marcantes no universo de Naruto. Todo mundo conhece essas três marionetes icônicas do Kankuro, um membro da família Kazekage. Isso daqui é o vídeo sobre a técnica secreta negra do Kankuro, não é? A primeira marionete mostrada no universo de Naruto. Vai se destacar também que no próximo vídeo eu vou falar sobre a técnica secreta vermelha, a técnica que o Sasori utiliza, não é? Onde ele usava corpos humanos
para montar essas marionetes, que é muito macabro no campo de batalha. Eu vou demonstrar para você no próximo vídeo. Mas é claro, eu peço que você dê esse likezão, que ajuda demais o canal a crescer. E se você não quiser perder o próximo vídeo, se inscreva, né? Trate de se inscrever no canal, compartilhar se você conhece alguém que gosta de Naruto. E é isso, né? Obrigado por tudo, valeu e tchau.